Paz e graça para você ligado nessa emissora. Mais uma vez, pela graça de Deus, iniciamos o Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira nesse horário, né, logo depois do jornal, e que é um pouquinho diferente do Vejam Só de segunda a quinta-feira, que são os debates. Na sexta-feira, a gente entrevista os debatedores, né, muitos deles, para extrair deles aquilo que o debate não consegue extrair. E hoje nós temos o privilégio de, mais uma vez, receber um doutor em teologia, professor, obviamente, né, e ministro de igreja local da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo professor doutor Jair de Almeida Júnior. Paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, para mim sempre é uma alegria estar aqui com os irmãos, poder debater de assuntos tão importantes para a edificação do povo de Deus. O reverendo professor doutor de Almeida Júnior é um parceiro bem antigo já do Vejam Só e um dos representantes da escola biblista, né? Quando era estudante de teologia, reverendo, eu tive um colega que estudou nos Estados Unidos, né? Fez o high school lá, o colegial. Uhum. E ele falou uma coisa que eu falei, não, isso aqui não vai acontecer nunca aqui no Brasil, né? Diz que ele visitou uma igreja lá e na porta da igreja estava escrito assim, em inglês, né? Essa é uma igreja que crê na Bíblia. This is a Believing Bible Church. Falei, onde já se viu pôr um troço desse na porta da igreja? Pois é, né? Eu nem morri e os tempos mudaram e hoje você precisa esclarecer isso. Quais são as igrejas que creem na Bíblia e quais as que não? Os ministros que creem na Bíblia e quais os que não? E o reverendo Jair é um daqueles que é um árduo batalhador pela veracidade e credibilidade das Escrituras, como elas são e como elas estão, não é isso? Sim, o fato de termos igrejas e ministros que não pregam mais a Bíblia, ou pior, né, deturpam a Bíblia. Porque se dissessem, olha, não vou pregar a Bíblia, seria melhor do que pegar a Bíblia e deturpá-la. Então isso apenas mostra, como nós já falamos no último programa que eu participei, a apostasia que a igreja começa a viver. Pois é, seja muito bem-vindo, parabéns, que Deus continue usando o irmão nessa árdua batalha que foi dada aos santos, né, como dizem as Escrituras. Amém. O reverendo professor doutor Jair, ele é pastor de igreja local e, como eu sempre faço questão de ressaltar aqui, recebe uma admiração muito maior da minha parte, aquele que, embora se esmere, e isso dá um trabalho, consome um tempo, uma energia gigantesca na área dos estudos, né? Do aprofundamento intelectual e teológico, ele não abandona o cuidado das almas pessoais na igreja local. Onde fica a sua igreja, reverendo? A Avenida Lacerda Franco, 1474, aqui no Cambuci, né, bem no alto ali da Lacerda Franco, perto da caixa d'água, perto do cemitério, por ali. Que horas são os cultos? No domingo, às 9h30 é o culto, de manhã, depois da escola dominical, e à noite, às 18 horas. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço. Hoje, o reverendo professor Jair, eu vou chamar só de reverendo, para simplificar, Com certeza. Vai falar sobre um livro que ele lançou, resultado de uma experiência muito especial que ele teve no Iraque. Numa igreja do Iraque, ele vai falar já já. A gente já tinha anunciado que ele viria e hoje ele realiza esse sonho. Esse livro que ele lançou a respeito de Paulo, apóstolo Paulo, especialmente em relação à epístola que ele escreveu aos Gálatas. Que assim? Tá. Esta câmera aqui. Paulo, apóstolo e exemplo da graça. Maravilha. Reverendo, fala um pouquinho da sua experiência lá no Iraque e por que o senhor escreveu esse livro? Bom, em 2019, eu fui convidado para ir lá na Igreja Presbiteriana de Bagdá, uma igreja muito antiga, né? O pastor de lá, ele, que é iraquiano, ele me mostrou até um documento do Império Otomano falando da igreja, né? Uma igreja muito antiga, portanto, bem no centro de Bagdá. E é interessante, né, ir a um contexto como esse. Ainda vi escombros de guerra, uma cidade bonita, mas ainda muito marcada, né, por esses conflitos. E
uma cidade onde a morte assim está sempre sendo vista, no sentido de que você vê retratos de soldados mortos por toda a cidade, colocados por familiares, pessoas que gostavam, né? Então, é muito comum você ver quadros, né, com fotos de soldados mortos pela cidade. Tem barreiras, né, toda aquele tipo de blitz, né, barreiras para fazer revistas nos carros, né, de percurso em percurso. Para chegar no aeroporto, você passa por 3, e é uma coisa assim, realmente, você percebe que isto está sempre presente entre eles, né? A igreja mesmo fica numa rua sem saída e tem 2 guaritas com soldados armados ali para fazer a segurança da igreja, e se eu não me engano era um hospital que tinha próximo, não porque assim a qualquer momento pode acontecer, mas há uma possibilidade, né? Não é que um risco muito grande, mas há. E como o governo não quer esse tipo de publicidade, então faz a segurança da igreja também, né? Então, em países assim, pelo menos lá no Iraque, é possível ser cristão, desde que você não evangelize ninguém, né? Então, se eles pegarem você falando a um árabe, aí a coisa vai ficar feia. Mas se você adorar a Cristo lá dentro do seu templo, aí não, teoricamente não tem problema. Mas há iraquianos, né, membros da igreja? Sim. Aquela igreja chegou a ter mais de, acho que se eu não me engano, a cifra é uns 600 membros. Hoje está por volta de 100 membros, e há igreja também em Mossul, né, que é a antiga Nínive, fica um pouco acima de Bagdá, em Erbil, em outros lugares, né, umas 5, 6 igrejas presbiterianas lá, não só algumas já antigas, como é o caso de Bagdá, mas outras sendo plantadas ou replantadas, porque a de Mossul foi bombardeada pelos aliados, porque terroristas tomaram o templo para usar como depósito de armas. Ela foi vaporizada, sobrou nada, né? E hoje ela está funcionando em outro local. Entendi. Mas se você não pode evangelizar, quem são os novos membros? Então, não pode, mas se faz, né? Obviamente. Então, a ideia é essa, que se você não quiser ter problemas, não evangelize. Mas é lógico que o crente vai evangelizar. Um senhor iraquiano estava me contando lá que ele foi literalmente chutado, né? Começaram a chutá-lo porque, no meio da calçada, desculpe, porque pegaram ele evangelizando. Então, isso acontece mesmo. Bom, reverendo, e por que o livro sobre Paulo e Gálatas? Porque foi o que me pediram. Então, quando eu fui lá, para ir lá, me pediram para falar sobre Paulo, especialmente ligado a Gálatas, né? Então, esse escrito não é estritamente sobre os Gálatas, baseado nos Gálatas, mas parte dos Gálatas. Então, você tem uma compreensão um pouco maior, mas focado na carta aos Gálatas. Interessante. O senhor acredita que essa é a primeira epístola de Paulo? Acredito até porque ela é extremamente judaica, né? É interessante que nós não paramos para entender que havia um cristianismo judaico. Não era judaísmo, mas era um cristianismo ainda muito marcado pelo judaísmo, né? Então, veja, é muito provável que os cristãos de Jerusalém tenham praticado a circuncisão até a destruição do templo, né? Por exemplo, Paulo circuncida Timóteo. Se fosse um erro, Paulo jamais teria feito isso. Ele jamais usaria um erro como estratégia. Ele percebia a circuncisão como algo não mais necessário, algo obsoleto, né? Algo dos judeus. Mas para não ter problemas com os judeus, ele circuncida Timóteo. Nós vemos Pedro subindo ao templo para orar, né? Nós vemos Paulo tomando o voto de Nazireu, né? Então, veja, e isso ainda é recomendado por irmãos de Jerusalém, que nós vemos lá. Eles mesmos chegam, olha, para que percebam que você não tem nada contra, toma um voto, e ele toma. Então, veja que havia ainda muitas marcas do judaísmo nesse cristianismo da Judéia. Paulo chama os apóstolos de Jerusalém de os da circuncisão, né? Então, veja que existe essa prática ainda corrente entre eles,
né, no início. E é algo que nós precisamos entender até para ter uma noção geral de como isso acontecia. E na carta de Tiago, nós temos a famosa unção com óleo, né? Que é uma reminiscência do judaísmo. Então, veja como é uma carta muito antiga, né? E Tiago, que era alguém que não era um dos 12, mas tinha uma autoridade semelhante, né? É interessante que a palavra apóstolo parece ter sido usada no Novo Testamento não apenas para os 12, mas para líderes destacados. Não que eles passariam a compor o colegiado apostólico, mas eles eram reconhecidos como uma autoridade semelhante à dos apóstolos, que é o caso de Barnabé, que é chamado apóstolo. E é interessante que tem um texto muito dúbio, né, de uma interpretação bastante difícil, porque Paulo diz assim: quando fui a Jerusalém, não encontrei nenhum dos apóstolos, apenas Tiago. O que ele quer dizer? Que ele não encontrou nenhum apóstolo, apenas o apóstolo Tiago, ou que ele não encontrou ninguém a não ser o irmão Tiago, né? Então é dúbio, na língua grega tem a mesma dubiedade, você não consegue especificar o sentido. De qualquer forma, percebe-se que Tiago, ele tinha sim uma autoridade muito grande, a ponto de no Concílio de Jerusalém ter sido o parecer dele que prevaleceu, né? Então veja, estavam lá todos os apóstolos, inclusive Paulo e Barnabé subiram para o Concílio de Jerusalém, né? Mas o parecer que prevalece é o de Tiago. E veja, qual foi o motivo, qual foi o assunto do Concílio de Jerusalém? A questão gentílica, né? Pedro, quando vai à casa de Cornélio e o batiza, ele é chamado a Jerusalém para prestar esclarecimentos, né? Como você batizou um gentio? E qual foi a resposta de Pedro? Como poderia eu negar o batismo àquele que recebia o mesmo Espírito, né? Então veja que havia uma falta de compreensão. Os apóstolos e os líderes não entendiam exatamente como o gentio participaria da fé. Imporia a eles a circuncisão? Veja que na decisão do Concílio de Jerusalém não fala de circuncisão. Não foi imposta ao gentio, mas o que nós devemos entender nas entrelinhas? Que o judeu continuou a praticar. A igreja de Jerusalém praticava, mas eles não impuseram isso aos gentios, entendendo que era alguma coisa relativa ao judaísmo. Então tinha os seus dias contados, porque a destruição do templo é exatamente a destruição de um cristianismo ainda ligado a práticas judaicas. E os Gálatas tinham raízes judaicas ou eles são completamente desvinculados desse judaísmo? Eles são completamente gentílicos, né? Não tem nenhuma ligação. Mas o que nós vemos na carta aos Gálatas, e isso é uma coisa interessante, é porque havia os judaizantes, né? O que eram os judaizantes? Eram judeus oportunistas, né? Eu chamo de maus convertidos, né? Eles se oportunizaram do cristianismo para fazer prosélito. O que era um prosélito? Era um gentio convertido ao judaísmo. Então, eles pregavam aos Gálatas: vocês são cristãos, mas espera aí, vocês têm que primeiro ser judeus. Então, vocês precisam assumir a lei, a circuncisão, os ritos, tudo aquilo. E Paulo, então, mostra como isso é um retrocesso, mostra que é um outro evangelho. Veja, esse aí não é o evangelho pregado na Judéia, né? Os apóstolos pregavam o evangelho da graça com reminiscências de judaísmo. Os judaizantes, não, eles pregavam o judaísmo, é confiar na lei, é no seu esforço, nos ritos, né? Então, vejam que é uma heresia. E Paulo, então, diz que não há outro evangelho, só há um. Se vocês adotaram outro evangelho, vocês estão fora. Só tem um, e é o que eu prego. E qualquer um que pregar alguma coisa diferente, ainda que seja um anjo, e olha que nós temos na história experiências assim, de gente que diz que recebeu evangelho de anjo, e seja anátema, maldito, né? Agora, é interessante, quando a gente fala os Gálatas, é diferente. Porque, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele estava falando com os crentes que moravam na cidade de Corinto. Quando ele escreve aos Romanos, é o pessoal de Roma, a cidade. Mas Galácia não é uma cidade. Não. Galácia é uma região. E existe um debate hoje, praticamente, vamos dizer, já se tem um esclarecimento a respeito disso, porque havia os gálatas étnicos, né? O povo gálata,
que morava mais ao norte da Ásia Menor, mas é uma região extremamente montanhosa, de difícil acesso, que nós não vemos nenhum indício mais forte de que Paulo tenha passado lá. A não ser ali, por volta do capítulo 15, 16, nós vemos uma referência de Paulo passar nas regiões altas. Mas isso, longe de ser uma referência a passar naquela região que é totalmente fora de qualquer rota, de qualquer trajeto. Então, mas existe a província romana da Galácia, que fica ao sul e que corresponde exatamente às igrejas que Paulo fundou na sua primeira viagem missionária. Então, por que a antiguidade da carta aos Gálatas? Eu creio muito nisso, que deve ter sido escrito, veja, é muito provável que tenha sido escrita antes do ano 47, porque 48 e 49 foi o Concílio de Jerusalém e não há nenhuma referência na carta sobre isso. E, então, uma data mais recuada, ela é preferencial. E é interessante que é possível, e eu gosto dessa ideia, de que Tiago tem escrito a carta aos Gálatas para corrigir uma má compreensão dos crentes quanto à teologia paulina. Ele deve ter escrito esta carta a judeus da dispersão, judeus helenistas. Veja, né, vamos abrindo parênteses aqui, eu espero conseguir voltar depois ao ponto. Tá. Mas veja, qual era quem Paulo evangelizava em primeiro lugar quando chegavam em uma cidade? Judeus. Os judeus. Judeus helenistas, o que é um judeu helenista? Um judeu nascido fora da Judéia, descendência de Abraão, mas nascido em terras gentílicas, de fala grega, judeu helenista. E também os judeus que fugiram de Jerusalém, porque a perseguição por parte dos judeus começou muito severa após a morte de Estevão, né? Então, por exemplo, quando Jesus diz ide por todo mundo, ali não é um imperativo. Tem uma ideia imperativa, pode ser visto assim, mas na verdade é um particípio aoristo, o que poderia ser traduzido como tendo ido. E que Jesus estaria antecipando o espalhamento da igreja. Então, vocês vão se espalhar e, se espalhando, fazei discípulos. Aí é o imperativo na língua grega, fazei discípulos, né? E, então, veja, nós temos judeus da Judéia também espalhados pelo mundo gentílico quando Paulo evangeliza, porque a perseguição em Jerusalém começou severa. Por que Paulo, então, buscava primeiro o judeu? Bom, ele diz, porque o evangelho é primeiro do judeu, também do grego, uma herança histórica, uma dívida dele para com o seu povo, né? Não é uma questão de importância, né? Mas também, veja, quem estava mais preparado para ser líder de uma igreja? O judeu. Já conhecia o Antigo Testamento? Ele já estava com metade do caminho andado, né? O gentil não conhecia nem a lei, nada das promessas de Cristo, nada. Então, vejam, as igrejas naturalmente tinham uma liderança judaica, de judeus helenistas. E Paulo propositalmente começava assim porque era um povo que estava mais preparado até para assumir cargos de liderança. Quando nós vemos, por exemplo, na carta aos Romanos, Paulo escrever tantos assuntos judaicos para uma igreja gentílica, o que isso mostra? Que havia uma grande quantidade de judeus ali. E quando nós vemos no capítulo 13 ele falar da vós que sois fortes, né? Suportais as debilidades dos mais fracos, provavelmente ele está falando isso porque quando Cláudio publicou o edito de expulsão dos judeus de Roma, os judeus que eram liderança saíram, tiveram que sair. Mas quando o decreto foi suspenso, não muito tempo depois, eles voltaram. E quando eles voltaram, aqueles cargos já estavam preenchidos por gentios. Então houve atrito, né? Então, veja, nós temos essa prática de Paulo exatamente como uma forma de estabelecer uma liderança. Então, Paulo, quando chegava numa igreja, chegava numa cidade, ele procurava primeiro uma audiência judaica, né? Então, por que eu disse isso mesmo? Não, a gente tá conversando sobre os destinatários da carta. Isso. Então, vejam, o que nós temos lá nos Gálatas é uma etnia
totalmente gentílica que nada tem a ver com os judeus. O que eu estava dizendo é que esses judeus de Jerusalém se espalharam e que Paulo então encontrou uma audiência já também com os judeus. Mas a datação que eu estava falando, né? Então, veja, quando Tiago escreve a carta, ele escreve provavelmente para judeus, tanto helenistas quanto aqueles que fugiram de Jerusalém, para corrigir uma má compreensão da teologia paulina. Que compreensão é essa? Não é uma má compreensão de Paulo, mas uma má compreensão de crentes a respeito da pregação de Paulo. E qual era essa? Exatamente a questão lei e graça. Qual é o centro da carta de Tiago? A religião sem obras é morta, né? Então, naquela época, hoje não tem isso, né? Muitos acreditam assim, eu sou crente, não preciso fazer nada. Então, naquela época tinha muita gente assim, hoje quase não tem. Então, é uma má compreensão, né? Então, você fala da graça, Deus salvou você, você está salvo, sim. Mas isso não quer dizer que Deus não espera que você faça alguma coisa, que você viva o evangelho, pregue o evangelho, faça boas obras. E não é uma mera responsabilidade, é o resultado da graça, né? Aquele que realmente tem Cristo, ele age, né? É o que já falei aqui. A melhor definição que eu vejo de evangelização é a boca fala do que está cheio o coração. É um princípio de antropologia bíblica, a doutrina sobre o homem. É normal, é comum, todos nós, quando temos uma grande alegria, nós não conseguimos reter. Nós saímos falando, olha, eu ganhei isso, aconteceu isso comigo. Agora, qual é a maior de todas as alegrias? A nossa maior satisfação sem comparação, né? Então, a boca fala do que está cheio o coração. Evangelizar não é você querer, de alguma forma, surpreender pessoas. Às vezes, a evangelização é um susto, né? Que a pessoa está falando sobre futebol, de repente, você conhece a Cristo? A pessoa leva até um susto. Por quê? É um salto. Porque a nossa conversação se tornou secular. O crente, propositalmente, secularizou a sua conversação. Ele não fala de Deus na sua conversação, não toca o nome de Deus, de Cristo, não usa um verso bíblico. A conversação dele é uma conversação como de um ímpio que não fala palavrão, né? Então, ele trata de assuntos, não usa termos chulos, termos torpes, é isso. Mas a conversação de um crente deveria sempre remeter às Escrituras, falar do Deus que ele crê. E aí, se você tem um tipo de conversação assim, você está ambientando a pessoa, o ímpio, no próprio ambiente da evangelização. Uma pessoa não crente, que ouve um crente, a pessoa, né, ele nem sabe que é crente, mas a pessoa começa a dizer, olha, o Deus que eu creio, olha, Cristo isso, olha, nas Escrituras está escrito, ele já sabe, esse aí vai me evangelizar a qualquer momento. Não vai ser um susto, não vai ser aquela coisa, de onde surgiu isso, né? Como às vezes acontece. Mas, reverendo, o senhor mencionou aí Tiago, falando da fé revelada pelas obras, mas não tem um conflito entre ele e o ensino paulino de que a salvação não depende de obras? Eles usam o mesmo exemplo. Exato. Veja, é muito interessante isso, porque, na verdade, ambos se referem ao mesmo princípio, à mesma afirmação, só que no sentido contrário, né? Paulo fala da graça que, inevitavelmente, tem que levar às obras. E Tiago fala das obras que, inevitavelmente, são frutos da fé. Então, é a mesma verdade, só que olhadas de ângulos diferentes. E veja, quando nós vemos isto, é muito possível que os judaizantes estivessem colocando ou querendo colocar Paulo contra Tiago, contra os apóstolos de Jerusalém, dizendo, ora, aqueles apóstolos é que estão mais próximos da verdade, porque eles praticam os ritos judaicos, etc., e esse não, é esse Paulo que está pregando outro evangelho. Então, é aquela máxima diabólica que até hoje é usada, um dos principais métodos do diabo, que os romanos gostavam muito, dividir e conquistar. Reverendo, o senhor fala no livro sobre o hibridismo de Paulo. Isso. O que é isso? Hibridismo é um conceito da antropologia, da sociologia, que significa uma mistura. Então, veja, quem
Deus propositalmente chamou para ser um apóstolo dos gentios, um judeu helenista. Então, como nós já falamos, o que é um judeu helenista? Um judeu nascido fora da Judéia. Mas Paulo, que é nascido em Tarso e era um centro de cultura helenista, Tarso, né? Por isso que Paulo ele conhecia escritores pagãos, ele cita Arato, cita Epimênides. É muito possível que ele tivesse realmente um contato com Sêneca. Então, ele conhecia esses escritos, né? Mas ele estudou onde? Ele estudou aos pés de Gamaliel, em Jerusalém, né? E é interessante que Gamaliel, ele era representante da escola, entre aspas, mais liberal dos judeus. Ah, é? É. E mesmo assim, Paulo se tornou um judeu radical. Pois é. Né? Então, vejam como que a opção de Paulo, embora, veja, ele era nascido no mundo gentílico, descendente de Abraão, estudou aos pés de Gamaliel e de uma forma inexplicável, eu chamo isso no livro da estranha providência de Deus, a gente não entende isso, ele se torna um judeu radical. Né? Paulo não era um convertido. Né? Acho que nós deveremos falar daqui a pouco sobre o remanescente fiel, que é que havia convertidos na época de Cristo, mas Paulo não era um deles. Né? Ele era legalista, ele era apegado à lei, né? A própria conversão de Paulo, ele primeiro, na minha opinião, ele assume uma fé veterotestamentária para depois de 3 dias, quando Ananias vai evangelizá-lo e orar por ele, aí ele conhece, ele ouve falar como um crente do Antigo Testamento de Cristo e ele assume a fé neotestamentária, né? Uma espécie de upgrade da fé. Né? A fé se torna plena, a fé neotestamentária. Então, veja, Deus propositalmente chama alguém que transita nos 2 mundos, no mundo helênico, né, romano, grego, e no mundo judaico, para ser capaz de traduzir toda a herança judaica, hebraica, para o mundo gentílico. Então, é um hibridismo, ele é um ser misturado, que caminha nas 2 culturas, nos 2 mundos. Que legal. Aliás, isso é excelente para nossa vivência, que também vivemos em 2 mundos. Somos do reino de Deus, mas estamos no mundo. Uhum. Antes de continuar, reverendo, eu preciso chamar a enquete que eu esqueci. Eu vivo esquecendo essa bendita enquete aqui, que é uma pesquisa de opinião, tá? A pesquisa de hoje é interessante, depois vou querer sua opinião também. Vamos lá. Para você, quem é o 12º apóstolo? Obviamente, o que vai ocupar o lugar de Judas Iscariotes, certo? Paulo, que é chamado de apóstolo, escreve quase 2/3 do Novo Testamento e tal. Ou Matias, que foi o eleito pelo Colégio Apostólico remanescente, né? O grupo dos 11 que seguia Jesus. Ambos, né? Ou não sei. Como é que ambos podem ser o 12º apóstolo? É que é conversa, né? Uma vez me perguntaram assim, essas perguntas absurdas que não levam a absolutamente nada, né? Existe isso. Eu acho que, às vezes, teve um pregador mal criado que ele falou assim, perguntaram para ele, por que Deus criou o inferno? Ele falou, para mandar gente que faz esse tipo de pergunta. Mas me perguntaram o seguinte, lá em Apocalipse está escrito que a cidade tem 12 portas, 12 fundamentos, 12 portas, e em cada um tem o nome de um apóstolo. Qual é o nome que está na 12ª porta? E aí? Então veja. Não, eu não tenho dificuldade com isso. Em vez de falar do 12º, eu quero falar do 13º. Então veja. Quando você olha, por exemplo, quantas tribos havia em Israel? 12. 13. Como assim? Então, vamos lá. É uma questão de simples matemática. Quantos filhos homens teve Jacó? Sim, 12. 12. O irmão já ouviu falar da tribo de José? Não tem. Bom, em Apocalipse fala, mas em sentido figurado. José foi o primogênito de Jacó. Não o primeiro nascido, mas o que recebeu a primogenitura. Por que nós sabemos disso? Porque ele foi o primeiro a ser abençoado. Quando Jacó vai abençoar seus filhos, José é o primeiro.
José recebe 2 tribos, porção dobrada, porque Jacó adota seus filhos Efraim e Manassés. Então, veja, a José são atribuídas 2 tribos, e ele é o primeiro a ser abençoado, ele é o primogênito. Então, embora não haja a tribo de José, ele não ficou chateado com isso, porque a sua descendência tem 2 tribos. Né? Então, eram 12, sai José, fica quanto? 13. Não, sai José. Sai José, ficou 11. Soma 2, 13. 13. Por que se fala 12? Porque não aparece a tribo de Levi no mapa. Os levitas não receberam porções de terra para habitar. Não tem no mapa de Israel, das tribos, a tribo de Levi. Porque Levi deveria se dedicar exclusivamente ao assunto religioso, à guarda do templo, limpeza, manutenção, cantores. Não era pouca coisa. E o templo era do tamanho do estádio de futebol. Então, veja, quanta gente era necessário para fazer tudo o que aquilo ali precisava. Não só o sacerdócio. Tudo era levita que fazia. A guarda, tudo. Então, veja, eram 13. Quantos apóstolos nós temos? Quantos apóstolos Jesus chamou? 12. 12. Quantos apóstolos eram? 11. Certo. Judas nem crente era, né? Está no fogo alto do inferno. Isso. Né? Jesus diz, ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora nunca haver nascido. Então veja que a condenação de Judas se destaca, né? Então, 11. Mas nós temos a escolha de Matias. Né? A escolha de Matias, que alguns estudiosos vão dizer que foi uma precipitação dos apóstolos, eu discordo completamente. Veja, a intenção de Lucas, escrevendo o seu evangelho lá, depois Atos, tudo, né? Foi eleito, mas não coloca nada dizendo que foi um erro, é induzir a igreja ao erro. Não é possível isso, eu discordo completamente. Ele era amicíssimo de Paulo. Se ele concordasse que Paulo era o apóstolo, ele não teria... E veja, no texto, quando se escolhe Matias, a impressão nítida é, ele assumiu o lugar entre os 12 ou não? Claro que sim. Quer dizer, se Lucas narra um negócio desse sem dizer que era um erro, ele está induzindo a igreja ao erro. Então, para mim, é absurda essa ideia. Ah, mas eles lançaram sortes. Lógico, o Antigo Testamento vai até o Pentecoste, né? É no Pentecoste que o Espírito capacita com os dons para a igreja neotestamentária. Antes disso é Pentecoste. E como aliás, antes disso é Velho Testamento. Como é que se escolhia no Velho Testamento Antigo? Era lançar sortes, foi o que eles fizeram. Né? Então, você tem 12, mas você tem a morte de Tiago. Né? É verdade. A morte de Tiago acontece logo depois do chamamento de Paulo. Paulo é chamado, mas ele não assume o apostolado. Ele fica 3 anos conhecendo Cristo, os mesmos 3 anos que os apóstolos tiveram com Cristo. Em Gálatas, ele diz, 3 anos depois subi a Jerusalém. Não é por acaso que ele diz isso. Ele quer dizer que Cristo ficou se manifestando a Paulo de forma sobrenatural, dando a ele todo o conhecimento necessário para o apostolado, assim como fez com os 11, né? No período que esteve nesta terra, né? Então, o que nós vemos em relação a isso é que sai, então, Tiago é morto e você tem Paulo entrando. Então, veja, você tem 11, soma-se Matias 12, sai Tiago 11, entra Paulo 12. Então, veja, nós temos, na verdade, 13 apóstolos também. Só que o número 12, ele é preservado. E o número 12 é preservado por uma questão simbólica, porque 12 está ligado a Israel como tribos, né? Aí você tem o número simbólico dos 12 apóstolos, e você tem... E aí é um outro assunto que vocês deveriam também, na minha opinião, uma sugestão, quem eram os 7 de Atos 6, que não eram diáconos, de jeito nenhum, né? É um assunto muito interessante esse. Então, vejam, 7, por que 7? Por que os apóstolos disseram, escolhei dentre vós 7? Por que não 8, 5, 12? Por que 7?
Porque 7 era o número do gentio. Então, 7, para o judeu, representava o gentio por causa das 70 nações de Gênesis 10. Né? Então, 12 é o número do judeu, 7 é o número do gentio. Então, quando você tem o 12, você tem uma representação do povo de Deus. Então, 12 tribos, 12 apóstolos. Mas é simbólico, porque você tem 13 tribos e tem 13 apóstolos. Legal. Bom, vamos voltar para Gálatas, né? Falar nisso, no seu livro, eu não li, mas fiquei muito curioso, possibilidades para a conversão de Saulo. Do que o senhor trata lá? Veja, porque geralmente se diz que Paulo foi convertido no encontro de Cristo com ele, e realmente foi, mas vamos entender isso. Porque, veja, Paulo tem o encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele vê a luz, né? Ele cai por terra, alguns vão dizendo que ele caiu do cavalo, não caiu. Né? Geralmente se viajava a pé na Judéia, porque era muito acidentado. Viajar com montaria era mais trabalhoso, você tinha que ficar arrastando o cavalo para cima, para baixo. Né? Lembre-se que judeu não usava camelo, camelo era um animal imundo para o judeu. Então tinha que ficar carregando o cavalo em vez do cavalo te carregar, ou o jumento. Então, muitas das viagens geralmente fazia a pé. Então, Paulo caiu por terra, né? E ouviu a voz, ele ouviu a voz, né? E ele ficou cego com a grande luz que ele viu, ouviu, né? Jesus dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Que é uma reedição de Saul perseguindo Davi. Saulo é o mesmo nome Saul, né? É o mesmo nome, é o nome Saul. Paulo se chamava Saul. E o descendente de Davi diz, Saul, Saul, por que me persegues? Então, veja, é uma reedição do que nós vemos no Antigo Testamento. E então, ele fica cego. A ideia de cegueira nas Escrituras corresponde à conversão? Não, lógico que não. Não. Mas ele encontrou com Cristo. E ele realmente reconhece Cristo nesse sentido. Ele passa a crer em Jesus. Mas veja, ainda não é uma fé que conhece Jesus plenamente. Eu entendo que é uma fé veterotestamentária, como os apóstolos tinham. Né? Veja, será que Deus chamaria ímpios para serem apóstolos? Ele chamou só um, que era Judas, para o seu devido fim. Mas e os demais? Será que eles não eram crentes? Será que Maria não era crente? Ela foi chamada para ser a mãe do Messias e não era crente. José, que é uma pessoa espetacular. José, eu sou fã de José, né? Eu também. Ele é uma pessoa espetacular que desaparece, porque perto de Jesus não tem jeito, né? Some, né? Mas será que Deus colocaria um ímpio como guardião do seu filho? Não é possível. Lógico que não. Então, são pessoas crentes. Né? Quando você vê lá a mulher com fluxo de sangue, Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Ela creu em Jesus ali, ela foi até Jesus porque ela cria, ela já cria. A mulher Ciro-Fenícia ouve Jesus, mulher, grande é a tua fé. Ela passou a crer ali, ela foi até Jesus, empreendeu viagem, largou a sua cultura, os seus deuses, para ir atrás de um outro Deus, ela creu. Né? O centurião que tinha o servo, nem mesmo em Israel achei fé como essa. Ele nem conheceu, nem foi, teve contato. Né? Ele mandou ao longe, olha, eu não sou digno que entre em minha casa. Quer dizer, ele já cria. Então você tem esses crentes do Antigo Testamento. É o que é chamado de remanescente fiel. A doutrina do remanescente fiel, que afirma que nunca haverá, nem houve, tempo em que não há povo de Deus na face da terra. É Elias. Senhor, fiquei sozinho. Ficou não. Não, eu guardei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. É o remanescente fiel. E ali mesmo é usada essa palavra, um remanescente que... Né? Então, veja. E Paulo vai citar em Romanos 9, né? Não, 11. Romanos 11? O remanescente é que será salvo. Isso, exatamente. Ali aparece também o remanescente. Ou seja, sempre foi todo o judeu, todo o israelita era salvo? Era isso? Não. Não. Quem era? Era o remanescente, eram aqueles que eram salvos de dentro do povo. E hoje, continua. Quem é salvo dentre os judeus? Os que são salvos, os que foram eleitos. Né? É o remanescente, sempre será.
Mas veja então, quando Paulo encontra com Cristo, ele é esmigalhado pela muralha da graça, né? Então ele percebe todo o erro do seu legalismo, ele entra, entre aspas, numa profunda reflexão, em alguma coisa de perceber todo o erro que ele estava cometendo e crendo. Então ele reconhece o Cristo. Mas 3 dias depois, veja, o 3 nas Escrituras é uma ideia muito interessante. Quando é vezes, é limite, né? Moisés foi 3 vezes a Deus lá no Monte Sinai, dizendo, olha, eu não vou. Na 3ª vez ele falou, você vai e acabou, né? Jeremias intercede 3 vezes. Jesus ora 3 vezes. Paulo, no espinho na carne, ora 3 vezes. Né? Elias, lá no menino, para ressuscitá-lo, ora 3 vezes. Então, veja, a ideia de 3 é um limite para a petição, né? É o limite. Mas, em relação a tempo, fala de começo, de ressurreição, fala de vida, né? Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe. Aí, em Bagdá, eu passei pelo rio Tigre. É um rio imenso, tem quase 1 quilômetro de margem a margem. E aí eu olhei para baixo e fiquei imaginando Jonas passando ali, porque passou mesmo, né? Só que de carona no peixe, né? Então... Carona. Então, veja, 3 dias. Aí foi vomitado na praia de Nínive, que é logo acima de Bagdá, né? Mossul. Então, veja, ele recobrou a vida, né? Qual a perspectiva de vida de alguém no estômago de um grande peixe no meio do mar? Nenhuma, 0. Quando o peixe vomita, é a ideia figurada da ressurreição. É o sinal de Jonas que Jesus diz. Nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas, que é a ressurreição e, na minha opinião, também a pregação. Porque o que Jonas foi fazer em Nínive foi pregar. E o que Jesus veio fazer não foi apenas, se podemos dizer apenas, morrer, mas também revelar. Então, o sinal de Jonas, na minha forma de ver, é a pregação e a ressurreição. Você tem a própria ressurreição de Cristo, que ressuscitou. Quanto tempo Jesus ficou morto? Então, aí é mais fácil contar horas do que dias, né? Mais ou menos 1 dia e meio, né? Porque o judeu praticava o que é chamado de contagem inclusiva. Então, ele contava o dia. Jesus morreu na sexta, 15 horas, a 9ª hora. Passou o sábado morto, 2º dia, e ressuscitou nos primeiros momentos do 3º dia, que é domingo. Ao 3º dia. Exato, ao 3º dia e não em 3 dias, né? Então, a ideia de 3 nas Escrituras, quando é em relação a tempo, sugere essa ideia de recomeço, de ressurreição, de início, né? Então, Paulo ficou cego. Depois de encontrar Cristo, parece que alguma coisa ainda não está correta, né? Quando Ananias vai, quando você estuda, né, a interpretação hermenêutica, há o que é chamado de narrativa sintética. O que é uma narrativa sintética? Quando Jesus chama, por exemplo, Levi da coletoria, Mateus, diz o texto, ele levantando, deixou tudo e seguiu. Se realmente é exatamente isso, ele seria preso. Como é que ele ia largar os documentos, o dinheiro, tudo lá e ir embora? Os romanos já caem em cima dele. Então, isso é uma narrativa sintética, quer dizer que ele prestou contas ali imediatamente, fez tudo o que pedia e foi correndo atrás de Jesus. É isso. Alguns que são mais feministas vão dizer que Adão é aquele bobão, né, que estava ali do lado de Eva, vendo tudo e não fez nada. Ora, então, o argumento de Paulo, quando ele diz que Eva é que foi enganada e não Adão, não faz sentido. Se ele estava ali, viu tudo e não fez nada, além de um bobão, né, o argumento de Paulo não faz nenhum sentido. Então, por que dizem isso? Porque diz que Eva tomou o fruto e deu ao seu marido. Ora, eu posso dizer, olha, eu vou dar esse alimento para o meu filho, mas o meu filho está a 10 quilômetros de distância. Eu não preciso dizer que eu vou sair de casa, vou pegar o carro, não, é uma narrativa sintética, né? Então, nesse texto aí de Ananias, diz que ele entra na casa e saúda Paulo tal, e ora por ele. Mas será que é assim?
ele sempre abre a porta e começa a orar por Paulo? Não. Então ele chega, se identifica, acredito que ele fala o seu motivo de ir lá, ele evangeliza Paulo. E aí caem as escamas de seus olhos. Por quê? Porque então ele compreende. Né? Então veja, aí ele assume a fé neotestamentária. Ele primeiro crê que Jesus é o Cristo e depois ele conhece quem é esse Cristo que ele teve contato. É mais ou menos o que passa os apóstolos. Eu acho que os apóstolos, eles têm faz parte do apostolado um ofício de conduzir a fé veterotestamentária para a fé neotestamentária. Então, todos eles eram crentes do Antigo Testamento que se tornam crentes do Novo Testamento. E Paulo, para ser apóstolo, então ele teria que começar com uma fé veterotestamentária, apenas reconhecendo o Cristo, para depois passar a fé neotestamentária, entendendo quem ele era quando se prega o evangelho a ele. Né? Então, nós temos episódios, por exemplo, de Cornélio. Há autores que acham que Cornélio não era crente. Eu queria não crentes assim na minha igreja. Ô, louco! Né? Não crentes que as suas orações foram ouvidas, chegaram até o céu, as suas obras se destacaram. Eu gostaria de não crentes assim na minha igreja. Então, o que era Cornélio? Era um crente do Antigo Testamento. E quando ele ouve falar do Evangelho, ele crê. Então, veja, o Antigo Testamento, ele não é uma revelação diferente do Antigo, é uma revelação parcial. O Antigo, ele vem plenificar, ele vem completar e dar o sentido pleno a tudo que foi dito no Antigo Testamento. O Novo Testamento. O Novo Testamento, não sei o que eu falei. No Novo Testamento vem dar esse complemento, essa plenitude ao Antigo Testamento. Como diz o autor aos Hebreus, o Antigo Testamento são sombras da realidade. Você pode conhecer um objeto pela sombra? Até pode. Você, olhando para uma sombra de um carro, sabe que é um carro? Sim. Sim, mas você sabe a cor? Não. O modelo? Não. Se era dirigido por... Bom, então você pode ter aí uma ideia do que é o objeto, mas você não pode ter ideias profundas sobre ele. Então é isso, o Antigo Testamento é um conhecimento parcial. Mesmo os apóstolos, até depois da ressurreição de Cristo, então agora o Senhor vai implantar o reino. Veja, eles ainda não entendiam. É com o derramamento do Espírito que é dada a compreensão do Novo Testamento. Antes disso, não. Né? Então veja que existe o que é chamado de um movimento de inércia. O que é movimento de inércia? Inércia é um conceito de um objeto sobre o qual não incide qualquer força. Então, a gente pensa, às vezes, que inércia é um corpo parado. Não necessariamente. Eu posso acelerar o carro e colocar em ponto morto, ele está em inércia. Está andando. Está em movimento ainda por causa do impulso que recebeu. Então, se fala de um movimento de inércia do antigo em relação ao novo. Quando o Espírito desce, acabou o Antigo Testamento? Bom, de certa forma, sim. Mas deixaram de sacrificar, deixaram de fazer votos, tiveram uma compreensão plena a respeito de batismo, circuncisão? Não. Então, o Antigo Testamento ainda invade o Novo Testamento em várias práticas, até que se compreende todas as coisas, como tratar o gentio, tudo isso. E aí sim, as suas práticas terminam. A unção com óleo de Tiago, tudo isso. Então, por isso que nós temos ainda crentes do Antigo Testamento no Novo. Cornélio, aqueles discípulos de João Batista que Paulo encontra lá em Éfeso, o que eles criam? Eram discípulos de João Batista. Eles eram crentes do Antigo Testamento. Mas quando ouvem a pregação de Paulo, eles creem imediatamente. Porque um crente do Antigo Testamento só está esperando o anúncio da fé verdadeira de Cristo, o Evangelho de Cristo, depois do derramamento do Espírito, para que ele assuma a fé neotestamentária. E tem um aspecto importante da fé veterotestamentária da época de Jesus, que é a expectação ou a expectativa messiânica. Inclusive os apóstolos dão claros sinais disso, como o senhor mencionou agora há pouco. Para os judeus crentes daquele momento,
o Messias seria o resgatador de Israel, que devolveria Israel ao papel de cabeça das nações, como fora na época de Salomão, filho de Davi. Então, o Messias, que é filho de Davi, faria isso. Seria um resgate político, né? Isso. E não espiritual. Muito provavelmente, Saulo tinha esse tipo de expectação e ficou pensando, mas se Jesus que apareceu para mim é o Messias, como assim ele morreu? Isso. Veja como ele ainda não tinha um conhecimento, né? Porque Jesus apareceu a ele e simplesmente disse: Saul, Saul, por que me persegues? Né? Então, esse é um verdadeiro evangelismo explosivo, né? É uma coisa que a pessoa ele não tem uma noção exata, ele sabe que é o Cristo, mas ele fica completamente confuso sem saber quem é esse Cristo, o que ele fez, qual o propósito dele, o que é o reino, né? E isso é a fé neotestamentária, que vem com Ananias, por isso caem as escamas de seus olhos. Né? E quando Paulo escreve, voltando então para os Gálatas, né, para a Epístola aos Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está preocupado em esclarecer o que é exatamente a graça. Isso. Então, veja, Tiago escreve aos Gálatas mostrando que a graça não é passividade. Né? Então, passividade na salvação, sim. Né? Então, quando se fala da graça na salvação, Paulo escreve aos Efésios dizendo: estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. Ora, o que faz um morto? Né? Nada. Morto. Você estava morto. Né? Então, Deus te infunde uma nova natureza. Então, veja, a fé é dom de Deus, isso não quer dizer que Deus crê para mim. Né? Deus me dá a capacidade para crer. Então, quando na doutrina, na teologia, se fala da chamada ordo salutis, ou seja, da ordem da salvação, como é que se dá, qual o primeiro ato de Deus para salvar alguém? Esse ato é a regeneração. A regeneração é a implantação de uma nova natureza, que é a natureza que tem habilidade para crer. Então, até no seu estado de impiedade, é como Paulo fala no discurso aos atenienses, é tateando ver se consegue achar Deus, é completa cegueira, você não vai encontrar, né? Mas uma vez que você é alvo da graça, Deus te dá, então, uma nova natureza que é viva para Deus, né? Todo homem nasce um aborto de alma, ele é morto espiritualmente, ele nasce morto, né? E sendo eleito de Deus, o Senhor colocará nele uma nova natureza, que é a natureza apta a crer. Então, nesse sentido, a fé é um dom de Deus, porque Deus me habilita a crer. Sou eu que creio, não é Deus que crê para mim. Ele me habilita a fé. Então, veja, na questão da salvação, eu sou completamente passivo. Eu estava morto e Deus veio até mim e infundiu a nova natureza. No caso de uma vez salvo, espera-se de mim, então, obras condizentes. Né? Uma vez que eu sou salvo, eu tenho que ter uma vida de acordo e obras. O que Tiago vai dizer? Qual é a verdadeira religião? Assistir órfãos e viúvas, o que é isso? Era a prática judaica. Né? Atos 6. Né? Por que escolheram 7? Porque as viúvas, os helenistas, estavam sendo omitidas na distribuição diária. Os judeus tinham a boa prática de assistir as viúvas, como Paulo chama verdadeiramente viúvas, né? Aquelas que não tinham mais idade para casar e não tinham filhos para cuidar. Então, alguém tinha que ajudar. Então, os judeus faziam isso. E a igreja da Judéia continuou a fazer isso. Né? E então Tiago escreve que os judeus da dispersão ali na Galácia deveriam fazer isso também, continuar essa prática e guardar-se incontaminado do mundo. Então, veja, é você amar o próximo e guardar a santidade. Essas são as duas áreas que a nova natureza, que a própria graça de Deus vai trabalhar em nossa vida. São as obras, especificamente falando, e a santidade. E é interessante que, veja, o crente faz uma dicotomia. Quando ele fala de santidade, ele acredita que é apenas se abster do pecado.
ele não pensa que deixar de realizar obras, que ser um servo infiel, é também pecado. Então, a santidade do crente hoje é apenas, se podemos dizer apenas, do ponto de vista moral. Então, eu não minto, eu não traio minha mulher, eu não roubo, pronto, eu sou santo. Não, está faltando uma outra parte, que é o serviço. Se você não serve, você também está pecando. Verdade. Engraçado, né? Eu sempre conto essa história. Eu estava vindo para cá, ia atravessar a Avenida Ipiranga, na esquina com a São João, né? A mais famosa esquina do Não do estava Brasil, caetaneando, não, né? né? Aí eu vi um rapaz vindo na minha direção com uma camiseta, na direção contrária. E na camiseta estava escrito assim: não bebo, não fumo, não jogo, não danço. Aí eu falei: atrás da camiseta vai estar o nome da igreja dele. Aí eu não atravessei, fiquei esperando para ver o que estava atrás. E aí, sabe o que estava escrito atrás da camiseta? Morri. Eu falei: caramba, que chute que eu levei agora. De fato, nós identificamos a santidade com a abstenção de práticas pecaminosas, mas nunca associamos a ação positiva. Exato, né? Então, meu pai, quando eu era pequeno, isso é coisa recente, ele dizia assim: não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Ele não sabia, mas isso é o principal lema do confucionismo. Não faça para os outros porque você não quer que faça para você. Jesus diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então Jesus diz: faça aos outros o que você não quer que façam para você, o que você quer que faça para você. Tem alguma diferença entre não faça para o outro o que você não quer que faça para você e faça ao outro o que você quer que faça? Lógico. Tem um abismo. Né? É muito mais fácil não fazer. É lógico, eu estou aqui parado, faço nada, não mexo com ninguém. E Jesus diz: não, vai fazer. O bem que você quer que façam para você, faça a ele. Então veja que o evangelho, ele é proativo, ele não é passivo. Né? A passividade sempre é diabólica, né? Sempre é errada, ela é maligna. Né? Então, alguns, por exemplo, confundem fraqueza com fracasso. Então ficam assim: eu não posso, eu sou tão pequeno, eu sou nada, eu não consigo nada. Olha, eles usam o discurso de fracasso para justificar a inatividade. Então, Paulo diz: eu sou fraco, sim, mas quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Então, nós reconhecemos a nossa fraqueza não como desculpa ou discurso de inatividade. Né? Faço nada, estou aqui porque eu não consigo nada, eu sou nada, eu não tenho força nenhuma, então fico aqui, né, uma árvore plantado, faço nada, né, e seca ainda. Não é nem a do Salmo primeiro. Então... Agora, reverendo, uma discussão, hoje, sei lá, as coisas amenizaram um pouco, mas houve uma época na igreja evangélica, tradicional e tal, em que havia uma forte tendência a... Não, nós não estamos mais no regime da lei, nós estamos na graça, como se nós estivéssemos desobrigados de cumprir os mandamentos, por exemplo. Veja, Jesus, como segundo Adão, ele assume um pacto de obras. Ele assume o mesmo pacto de obras que Adão fracassou. Né? Deus deu uma obra a Adão: não coma da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele foi e fez, ele quebrou. Né? Por uma obra sua, ele quebrou o pacto. Jesus assume também um pacto de obras, ele veio cumprir a lei no nosso lugar. Né? Quando Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, vim cumprir, no Sermão da Montanha, veja... Mateus está mostrando Jesus como profeta semelhante a Moisés. Como Moisés subiu ao monte para proclamar a sua lei, Jesus sobe ao monte para proclamar os seus ensinamentos. E quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, o que ele faz? Ele quebra. E é interessante, Jesus, quando ele diz não vim revogar, no grego essa palavra tem como sentido principal destruir.
Então veja como se enquadra exatamente. Moisés, quando encontrou o povo em apostasia, né, nas orgias lá, ele quebrou a lei. E Jesus diz, eu, diante da apostasia desse povo, eu não vim quebrar a lei. Eu não vim destruí-la, eu vim cumpri-la. Então veja, Jesus cumpriu a lei para nós no que diz respeito à nossa incapacidade de acumular justiça. Nós não temos justiça pessoal, né? Por isso que o perdão de Deus é tão diferente do nosso, né? Eu não tenho justiça, por isso eu não posso, e não, de forma alguma, exigir reparação de alguém para perdoá-lo. Não posso, eu não tenho justiça. Seria uma tremenda arrogância fazer isso. Mas e Deus? Aí Deus tem. Deus, veja, Deus só nos perdoa porque alguém pagou a dívida. Senão ele não perdoaria de jeito nenhum. Porque ele tem justiça e ele não pode abrir mão de sua justiça, senão se tornaria imperfeito, né? Então, quando falamos do cumprimento da lei, de nossa parte, é a lei do Espírito, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, que nós cumprimos a lei, que o Espírito nos constrange a cumprir a lei. Então, veja, a presença do Espírito em nós nos habilita a cumprir a lei, não perfeitamente, mas todos aqueles que têm o Espírito amam a santidade, amam a lei, amam isso, e por isso são inclinados naturalmente ao cumprimento da lei, mas não para acumular justiça, porque nós ainda somos pecadores e não há como fazer isso, mas como resultado da graça. Então, veja que o crente não é aquele que cumpre a lei para a salvação, mas porque já é salvo. A lei não pode salvar. É dito que a lei foi dada nos moldes de Adão. Então, vejam, qual é o pressuposto da lei? Para que alguém cumpra a lei tem que ser o quê? Santo. Perfeito. Não é isso? Quem é perfeito precisa de salvação? Não. Não. Então, veja, a lei não serve para salvar. Se Adão tivesse cumprido a lei que foi dada a ele, o que teria acontecido? Ele teria permanecido lá. Não teria acontecido, né? Ou seja, a lei é uma forma de preservar a perfeição de alguém que é santo. Agora, se eu sou pecador, o que a lei faz? Ela simplesmente denuncia o meu pecado. Ela me condena ao invés de salvar. Do ponto de vista da salvação, a lei não tem nenhum benefício para nós. Ela, aliás, de certa forma, tem para o coração que já é tocado pela graça. Porque aí, qual é o primeiro sentimento da graça em nós? Eu estou morto, estou condenado, preciso do Salvador. Então, nesse sentido, a lei aponta para Cristo, aponta para o Salvador, que é uma das possíveis interpretações de Romanos 10:4, porque o fim, a finalidade da lei é Cristo, nesse sentido, que a lei mostra a nossa necessidade de salvação. Mas ela não nos salva, a lei nos condena, né? Então, alguém dizer que vai buscar justiça pela lei é uma terrível má compreensão e vai descobrir isso da pior forma possível. Mas quando eu perguntei sobre guardar a lei, não significa o que eu quis dizer. Não tem importância eu transgredi-la, porque eu já estou salvo. Bom, se não tem importância eu transgredi-la, seria dizer não tem importância eu pecar. Né? E o crente jamais poderia pensar assim. Né? Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Seria mais ou menos entender, então, vou pecar mais para ter mais graça. É ridículo, absurdo, um crente verdadeiro jamais teria esse tipo de pensamento. Ele vai pensar o quê? A inclinação natural dele é para a lei, é para a santidade. Ele ama a lei. A beleza da santidade de Deus o atrai. Né? Ele não é atraído pelo pecado, ele é atraído pela santidade. Né? Então, isto descreve um crente. E uma coisa interessante, sempre que nós falarmos que somos pecadores, temos que fazer uma ressalva, ainda mais como pregadores. Então, eu estou no púlpito e digo assim, porque todos nós somos pecadores, certo? Aí tem alguém lá em adultério, alguém ali que está desviando dinheiro da sua empresa, alguém ali que está fraudando alguma coisa. Aí ele ouve isso e pensa o quê? Bom, então é mais ou menos o que eu estou fazendo. Né?
nós temos que dizer, nós somos pecadores, mas muito diferente dos ímpios, porque os ímpios vivem no pecado, o pecado é a norma da vontade deles. Jeremias 17 é um texto magnífico. O vosso pecado está gravado com ponteiro pontiagudo nas tábuas do vosso coração. Ou seja, a lei deles é o pecado. Né? E, então, isso descreve um ímpio. Né? A lei deles é o pecado. Agora, o crente é aquele que tem pecados ocasionais. Ele não vive no pecado. O seu pecado é fruto de alguma fraqueza, de algum tropeço, e não de viver no pecado. O que vive no pecado não é o crente. O que é qualificado pela carne, na chamada teologia paulina, nunca é o crente, sempre é o ímpio. O que qualifica o crente é o espírito. Por isso que lá em Romanos 7, o eu que se fala lá não é Paulo, não é um crente, é um ímpio. Uhum. Muito bom. Eu vou ter que interromper o programa, a gente vai para o intervalo já. Rapidinho, o anúncio da Academia Teológica da Graça de Deus. Olha, eu tenho gravado as aulas do novo curso da Agrade, curso bíblico, em plataforma EAD, e o conteúdo é excelente, né? Porque eu estou gravando que é bom. Eu gravo que já está lá, né? Se você quer informações, como conhecer as Escrituras de uma maneira tranquila aí na sua casa por um curso EAD com uma profundidade raríssima de se encontrar por aí, ligue para 3115-0819 em São Paulo durante o horário comercial de segunda a sexta-feira. Ou entre na plataforma, ou melhor dizendo, no site, né? agrade.com.br. Aí a qualquer tempo. Aproveita, entra também no site da HIT, né? E você pode mandar sugestões para a nossa programação para que ela seja cada vez melhor. Inclusive, Vejam Só entrevista aí com sugestões e críticas. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o Vejam Só Entrevista. Hora de conhecermos a nossa audiência aí, né? Manda sua foto para cá, você pode ganhar presentes muito especiais, incluindo a caneca do Vejam Só, né? A gente também está sorteando um livro que foi alvo aí de uma das entrevistas, aliás, de um debate, o único debate que eu participei, né? E que você pode ganhar. Caso não tenha paciência ou fé para esperar o sorteio, o Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar, tem. E ele fica bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em São Paulo, né? Na Avenida São João. É muito fácil de encontrar lá. A Avenida São João 816, ó, essa é a sede da igreja. Atravessou a rua, você está no Shopping do Povo com a doutora Eliane para te receber lá, tá bom? Vamos lá, a primeira foto de hoje vem de Pantano Grande, no Rio Grande do Sul. É a Vera Lúcia e o neto dela, o Henri. Olha lá, né? A vovó ainda novinha, Vera Lúcia, e o Henri, assistindo ao Vejam Só. Deus abençoe vocês, viu? Um beijo aí para o Henri. Em Cariacica, no Espírito Santo, Guilherme Pedroni é nosso telespectador. Está lá. Muito bom, Guilherme. Grande abraço para você. E na capital paulista, o Claudinei Melo, que também pode vir assistir ao vivo aqui a gravação. Basta combinar os detalhes pelo Facebook. Tá bom, Claudinei? Grande abraço para você. Bom, pastor, Paulo era casado? A evidência sugere que sim, que ele tinha sido casado, né? Diante lá, quando está em Cesareia, acho que é diante de Agripa, Félix, um deles lá, ele, no seu discurso, fala que contra eles, os cristãos, dava eu meu voto. Quem vota na comunidade judaica é membro do Sinédrio, e se sabe que para ser membro do Sinédrio era necessário ser casado. E na própria comunidade de Israel, um homem solteiro era uma coisa praticamente impossível, né?
eles viam na descendência a maior expressão da bênção de Deus. Então, um homem que não poderia, talvez um homem sem filhos por ser estéril, aí vá lá. Mas um homem que não casou, isso era uma coisa assim, completamente um ponto fora da curva, alguém que até se evitaria contato, porque algum problema tem, né? Então, é muito provável que Paulo tenha sido casado e que ele ou era viúvo, ou alguns dizem que a esposa o abandonou quando ele foi convertido ao cristianismo, porque ele era alguém de destaque, né? Ele era um membro do Sinédrio, né? Ele era uma pessoa, cidadão romano, assim como eu, cidadão italiano. Então, ele tinha destaque e, às vezes, né, pode ter acontecido isso. Então, vamos dizer, não é que podemos afirmar categoricamente, mas tudo leva a crer que sim. E o espinho na carne? O espinho na carne, há 3 possibilidades mais fortes, né? A primeira delas é uma enfermidade, pela referência à carne, né? A ideia de um espinho espetado dói o corpo, né? E nós sabemos que Paulo tinha problema de vista, por exemplo, diz, vede com quão grandes letras vos escrevo, né? E toda a perseguição expõe a doença, né? Então, as viagens de Paulo, suas fugas, toda a surra que ele levou, certamente pode ter deixado alguma sequela, né? Além disso, há uma interpretação que sugere uma pessoa, porque quando ele diz um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a palavra mensageiro na língua grega é a palavra angelos, anjo, que é mensageiro, pode ser traduzido como anjo, um ser espiritual ou mensageiro. E essa palavra, no Novo Testamento, nunca foi aplicada que não fosse para um anjo ou para uma ideia ligada ao mensageiro, né? Então, um ser pessoal, alguém assim. E como Paulo fala das dificuldades que tinha com alguns, pode ser que ele então estivesse se referindo a um falso irmão, alguém que o perseguia de forma atroz. Outros, como acho que Calvino vai dizer isso, é a soma de todas as suas dificuldades ministeriais. Porque quando ele diz isto, ele diz em resposta à grande experiência que ele teve, né? Já imaginaram Deus convidar você para visitá-lo na casa dele no céu? Né? Foi o que Paulo recebeu. Foi até o 3º céu, a morada de Deus. Então, para que eu não me ensoberbecesse, Deus não trabalha com hipótese, né? Então, certamente ele se ensoberbeceria, então foi colocado um espinho na carne para contrabalancear as experiências gloriosas que ele teve, né? Mantê-lo humilde. Mantê-lo humilde, exatamente. E é o que nós precisamos sempre, né? Agradecer a Deus quando somos humilhados, né? Porque é um grande serviço que nos faz, né? Muito bem. Para terminar, a Bianca publicou o seguinte, em relação à enquete, né? Por escolha humana, depois de Judas Iscariotes, foi Matias, mas Jesus Cristo escolheu Paulo. Essa é a noção mais popular que tem. O irmão demonstrou que ela é falsa, né? O Jardson, dentre esses, somente Matias tinha todos os requisitos. Testemunhou a ressurreição, andou conosco. Bom, como testemunho da ressurreição, Paulo vai dizer que ele porque ele viu Cristo ressuscitado. Sem dúvida. Então, não há dúvida. Bom, vamos ver o resultado da enquete, já que estamos falando dela, né? Para você, quem é o 12º apóstolo? Paulo, 32%, Matias, 53%, ambos, 4%, e não sei, 11%. Agora está esclarecida a questão, né? A idolatria do número 12 é que atrapalhou, e o irmão a desfez. Quero agradecer, mais uma vez, a presença do reverendo professor Dr. Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor de teologia do seminário da sua denominação e autor de vários livros, entre eles este, né, que foi o objeto da nossa entrevista. Vamos ver se o ângulo tá bom, né? Aqui, ó. Paulo, apóstolo, exemplo da graça. Tá aí. Deus abençoe e esperamos o Senhor
numa próxima aula muito breve. Muito obrigado. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, na sexta-feira que vem, querendo o Senhor, estaremos juntos. Até lá.